Graças a Deus. Nossa lição, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Estamos tendo problema aqui na nossa internet. O dia de hoje está difícil, mas nós vamos ministrar a lição aqui para os nossos irmãos, que puderem nos acompanhar. Assim, nos acompanham, os irmãos locais. Os irmãos não tiverem condição de acompanhar aí, pelas redes sociais, nós estamos tendo problema hoje na transmissão da nossa internet. Bom, uma igreja que enfrenta os seus problemas é o título da nossa lição. Lição número 8, 24 de agosto de 2025. Nosso textual: escolhi, pois, irmãos, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos Apóstolos, capítulo 6, versículo de número 3. A verdade prática: uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. Nossa leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de 1 a 7. Leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de 1 a 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicador, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. 7 irmãos, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Que maravilha, Graças a Deus. Esta era a missão, o trabalho da igreja primitiva. Este era o trabalho da igreja primitiva, a missão. Então, a igreja primitiva trabalhar a princípio, organizando-se para que hoje nós estivéssemos pregando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho. Começou com muitas dificuldades, mas eles ali resolveram os seus problemas, enfrentaram os seus problemas, e é por isso que aqui nós estamos hoje pregando o Evangelho, Por isso que o Evangelho chegou até nós. Então, quando uma igreja enfrenta os seus problemas, procura resolver as suas questões em oração, com sabedoria, movidos pelo Espírito Santo, ela segue adiante, E o Senhor coopera com ela. O Senhor cooperava com eles com sinais que os seguiam, E também acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Esta é a lição de hoje. Tem por título uma igreja que enfrenta os seus problemas. Muito bem, vamos seguir adiante, meus amados irmãos. Nós hoje estamos tendo problema, na transmissão por causa da nossa internet, mas que se ela cair, meus irmãos nos desculpem, mas infelizmente nós estamos com esse problema no dia de hoje. Mas nada que nos impede de pregar, de ensinar a palavra de Deus,
Muito bem. Nós vamos fazer aqui uma introdução, como sempre, fazemos uma introdução geral antes de iniciar a nossa escola bíblica dominical. E nós sabemos que temos que pregar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus, conforme Jesus Cristo nos ensinou, levando o conhecimento dele, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, E os sinais acompanham quem se crê. De repente, se houver pessoas enfermas que estiverem nos ouvindo, na hora da mensagem do Evangelho, você pode ficar curado. Tudo é possível àquele que crê. Diz a Bíblia: se creres, verás a glória de Deus. Então, vamos crer no momento da palavra, no momento do ensino. Quem sabe você, clamando ao Senhor por misericórdia, ficará curado de uma enfermidade que acomete a sua vida, Então, nós vamos aqui fazer a nossa introdução. Nós sabemos que o Evangelho pregado pela igreja primitiva não despertava interesses, nem se punha como atrativo de exploração eleitoreira, política, ou como fonte de renda ou enriquecimento para os obreiros, para os pastores ou para qualquer pessoa que fosse. Não. Então o Evangelho pregado pela igreja primitiva não despertava interesses, não se punha como atrativos de exploração de nenhum tipo, nem eleitoreira, política, ou nem também como fonte de renda ou enriquecimento. Muito pelo contrário. Quem queria ser perseguido? Quem queria ser como o apóstolo Pedro, como os servos de Deus que foram perseguidos, como Estevão, que foi apedrejado? Quem queria ser como esses homens de Deus, como Paulo, que mais tarde foi degolado, e muitos outros, como Pedro também, que foi crucificado de cabeça para baixo? Então esse Evangelho, ele não despertava interesses, não se punha como atrativo de exploração para os exploradores da fé. E hoje nós temos visto acontecer muito isso. Muitas pessoas observam a igreja como uma oportunidade. Muitas pessoas observam o movimento das igrejas como uma oportunidade para assim entrar no meio e se envolver no meio do povo, para explorar financeiramente, politicamente ou qualquer outro motivo de exploração e desejo materialista. Mas a igreja primitiva, irmãos, não despertava esse interesse nas pessoas, porque o povo de Deus tinha por objetivo somente pregar o Evangelho, levar conhecimento dele dos alunos. Jesus Cristo havia dito: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, ensinar em todas as nações. Então, era esse o objetivo da igreja. O objetivo era de levar o conhecimento de Jesus Cristo ao mundo, não aglomerar multidões simplesmente, mas apregoar o Evangelho, levar a palavra de Deus para que as pessoas fossem curadas, tanto no aspecto mental, físico e moral, libertos, transformados. A Bíblia ela é bem clara, ninguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram e esse tudo se fez novo. Então era esse o Evangelho que era pregado à época, e esse é o Evangelho que nós devemos anunciar. Então, à medida do tempo, a igreja foi crescendo, o Senhor foi acrescentando à igreja as pessoas que haviam de se salvar. Muitas pessoas se converteram ao Evangelho. Nós aprendemos em lições anteriores, meus amados irmãos,
porque a igreja começou com 120 irmãos no dia de Pentecostes, né? Então dali a igreja foi crescendo. A primeira pregação de Pedro ali, mais ou menos 3.000, depois 5.000 almas se converteram, e assim, meus amados, a igreja foi crescendo. Logo de início, 8.000 pessoas, mais de 8.000 pessoas já estavam congregando. A igreja crescia muito, e crescendo a igreja, começam a aparecer os problemas. Onde há pessoas, onde há seres humanos, há discussões, né? Há ali coisas que levam as pessoas a debaterem, a debates. Então é preciso chegar ao entendimento, ao denominador comum, porque a igreja, ela não era somente um organismo, ela era uma instituição, era uma organização. Então precisava ser administrada, e bem administrada, né? Principalmente porque elas levavam o Evangelho, tinha que ser exemplo para o mundo. Jesus Cristo disse: vós sois o sal da terra e luz do mundo. Então tem posição de destaque na sociedade, tem que ser exemplo. A igreja do Senhor tem que ter exemplo, ser exemplo de administração espiritual, né? E também no que diz respeito à administração material, tem que ser assim. E a igreja tinha problemas, só que ela enfrentava os seus problemas, ela identificava a natureza dos conflitos e resolvia os conflitos na esfera da igreja, ou seja, não levava ao lado exterior, não se envolvia, não pedia orientação de pessoas de fora para solucionar problemas internos. Não, ela se reunia para poder resolver os seus conflitos internamente. Então a igreja pacificava todos os tipos de conflitos. A igreja resolvia com gentileza, com paciência e habilidade. Ela enfrentava os seus conflitos com sabedoria. E os irmãos iam se servindo uns aos outros, né? Trabalhando, prevenindo os futuros conflitos já de antemão, agindo para que eles não ocorressem. E assim a igreja crescia, né? Em unidade, em quantidade e em unidade. Que maravilha, né? Então a igreja era formada de pessoas como nós, né? Como nós, pessoas comuns, pessoas que têm problemas, pessoas que discutem, que têm interpretações diferentes, né? Sobre diversos assuntos, que têm opiniões, né? Então a igreja, ela crescia, tinha problemas comuns como qualquer homem. E nós vemos a palavra de Deus, que o Senhor, Ele sabe, conhece quem nós somos, né? Ele sabe que nós somos falhos, que temos fraquezas, que somos pessoas comuns, mas Ele nos deu o Espírito Santo exatamente para que possamos ter a sabedoria espiritual para administrar nossos problemas. Sabemos que somos homens comuns. Nós vemos aqui como Elias, em Tiago, no livro de Tiago, na epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses. Não choveu sobre a terra, e orou outra vez, o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Então, meus amados irmãos, o que nós temos aqui era Elias, um homem comum, um homem que tinha as mesmas paixões, assim como nós também, né? Então, aqui nós vemos Tiago dizendo: se confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então a igreja estava assim unida, reconhecendo que eram pessoas falhas e comuns como qualquer outra pessoa. Os irmãos reconheciam, mas eles tinham uma diferença: o Espírito Santo de Deus havia descido
descido sobre eles eram revestidos do poder do alto. A diferença da igreja dos irmãos era que eles eram todos revestidos do poder do alto, cheios do Espírito Santo e de sabedoria para enfrentarem os seus problemas. Que maravilha, né? Então, meus amados, e nós vemos neste texto a nossa leitura bíblica em classe, que naqueles dias, Atos Apóstolos capítulo 6, versículo de 1 a 7, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, né? E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, né? Meus amados irmãos, nós vemos aqui este problema, essa discussão, né? Ali que foi levantada pelos gregos. A igreja era uma igreja miscigenada. Havia ali gentios, havia gregos e judeus de uma maneira geral. Uma igreja que havia uma mistura de povos em seu interior, pessoas convertidas de diversas nações. Então, cada um tinha a sua cultura. Então, surgiram ali problemas que precisavam ser sanados. E os apóstolos tinham a sabedoria de Deus para administrar os seus problemas. Então enfrentavam os seus problemas, mas com sabedoria. Eles faziam reuniões, chegavam num denominador comum e assim colocavam em prática, e todos eram abençoados para que pudessem viver unidos e juntos, né? E o Senhor, vendo a união, vendo o desejo dos apóstolos e a vontade de ali prosseguirem na sua caminhada, abençoar e acrescentar à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então, meus amados, era uma igreja miscigenada, tinha problemas, tinha dificuldade. Surgiu um problema na igreja à época. Então, os ali helenistas, ou seja, os gregos, eles estavam criticando os hebreus da igreja. Por quê? Os crentes gregos estavam criticando os hebreus, porque ali estavam se sentindo como que discriminados pelos hebreus, né? Porque havia aquela questão das viúvas. O problema era que as viúvas na época, as mulheres ali viviam numa cultura, meus amados irmãos, em que as mulheres eram voltadas a cuidar dos afazeres domésticos, dos filhos, né? E quando os maridos morriam, não recebiam pensões do Estado. Então, se não tivesse os filhos e a família para nos ajudar, quem nos ajudaria? Quem ali ajudaria, auxiliaria as viúvas, né? As viúvas ficariam desamparadas. Só que a igreja não desamparava os seus membros de maneira alguma. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus, ele socorria as pessoas. Jesus ajudava as pessoas. Jesus, ele cuidava da vida das pessoas, não somente no aspecto espiritual, mas também no aspecto físico, espiritual e social. Então nós vemos isso bem claro na multiplicação de pães. Vamos abrir a Bíblia aí, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo de 2 a 9, nós vemos Jesus cuidando também do aspecto físico das pessoas, no que diz respeito ao quê? Ao alimento. Jesus se preocupa com o nosso espírito, alma e corpo. Jesus quer nos abençoar por completo. Jesus se preocupa com você. Ele não se preocupa com você somente no que diz respeito ao seu aspecto espiritual, não, meus amados, mas também no seu aspecto físico.
Jesus curava as enfermidades das pessoas, Jesus supria-lhes as necessidades também que diz respeito à alimentação. Então, na multiplicação nós vemos isso. Em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo de 2 a 9, diz assim a palavra de Deus, Marcos 8, versículo 2: tenham compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Olha a preocupação de Jesus com o aspecto que diz respeito à alimentação das pessoas. Jesus se preocupa com isso. Então, o papel da igreja, o trabalho da igreja também deve ser auxiliar as pessoas nas suas necessidades, também no que diz respeito à alimentação. Não somente cuidar do aspecto ali espiritual, não, mas também do aspecto físico, ajudar as pessoas para que elas possam ter supridas todas as suas necessidades, né? Então, Jesus se preocupava com essa multidão. Ele disse: tenham compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Estavam praticamente em jejum. E Jesus disse mais aos seus discípulos: se os deixarem em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Foi aí que Jesus Cristo fez a multiplicação dos pães, né? Então Jesus cuida das nossas vidas, né? Como disse o apóstolo Paulo: todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis até a volta do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Então, espírito, alma e corpo conservados. A igreja também ensinava assim o Evangelho. Então, meus amados irmãos, houve essa discussão. Ali, os helenistas, os gregos, começaram a ver que estava ocorrendo ali uma espécie de discriminação por parte dos judeus com relação às viúvas helenistas, ou seja, que elas tinham ali descendentes gregos, cultura, educadas na cultura grega, né? Então, os gregos começaram a reclamar e começou a haver uma pequena discussão entre eles e os apóstolos tiveram que intervir, né? Vamos resolver esses problemas, vamos solucionar essa questão, né? Está havendo uma certa desconfiança, né? Que os ali gregos helenistas estão trazendo, dizendo que está sendo ali contendo uma certa discriminação com respeito às suas viúvas. As viúvas hebreias parecem estar sendo melhor tratadas do que as viúvas de origem grega, né? Então estava ali tendo uma desconfiança entre vamos resolver esse problema. Esse problema deve estar ocorrendo exatamente porque talvez não estejamos resolvendo da forma correta. Vamos reunir para poder solucionarmos esses problemas, né? Então, vamos escolher homens de boa reputação, né? Os 12 convocando a multidão dos discípulos disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Olha aí, irmãos, com sabedoria, né? Vamos escolher pessoas específicas para cuidar deste departamento. Quero que o departamento social é o que nós chamamos hoje de departamento social da igreja. Enquanto isso, meus amados, enquanto ali os servos de Deus, pregadores do Evangelho, os apóstolos propriamente dizendo, eles pregavam o Evangelho, havia outros irmãos que eles escolhiam para ser responsáveis no que diz respeito à obra social da igreja, ou seja, o diaconato. Estava ali sendo estabelecido o diaconato na igreja, né? Aqueles irmãos da igreja responsáveis por cuidar
da obra social. Então, escolheram ali 7 irmãos, irmãos, mas 7 irmãos de boa reputação. Essa qualificação ela era exigida: boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, as quais constituamos sobre esse importante negócio, Então, meus amados, até para trabalhar na obra social, no gerenciamento da obra social da igreja, a igreja ela exigia daquelas pessoas, dos irmãos que exerciam essa atividade social da igreja, gerenciar a parte social da igreja. A igreja exigia boa reputação, que fossem cheios do Espírito Santo e de sabedoria, assim como os apóstolos, assim como os outros irmãos que eram responsáveis para poder pregar o Evangelho, assim como Pedro, assim como Tiago, assim como João, de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Tinha que ser cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus ali, para poder executar aquela função. Hoje, como se está a manifestação, o poder descido do Espírito Santo de Deus sobre as pessoas, em algumas igrejas, antes eram consideradas até pentecostais, hoje já quase não estão sendo mais consideradas, porque é raro o revestimento do poder, o derramamento do Espírito Santo sobre as pessoas dessas igrejas, elas estão relevando essas características exigidas pela igreja primitiva, ignorando tais exigências para se consagrar obreiros. Por quê? Porque já não está mais tendo, as pessoas como não estão dando mais liberdade, a manifestação do Espírito Santo, estão orando menos, estão buscando menos, então aos poucos o Espírito Santo vai se extinguindo, então estão escolhendo as pessoas aí, mesmo que não tenham todas essas qualificações exigidas pela igreja primitiva. Então, meus amados irmãos, a igreja primitiva, ela escolhia os seus obreiros, aqueles responsáveis para cuidar dos seus departamentos, especificamente, todos eles tinham que ser de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E nós vemos aqui que entre esses irmãos havia aqui Estevão, havia Filipe, e nós sabemos aqui do testemunho de Estevão, nós sabemos o que Deus fez através de Estevão. A igreja, nós aprendemos em lições anteriores, as pessoas prestavam atenção ali a Estevão e a Filipe, ouviam pregar o Evangelho. Estevão, pregando o Evangelho, foi apregoado, foi apedrejado. O Evangelho era ali seguido de milagres extraordinários que aconteciam, e esses homens de Deus também pregavam o Evangelho. Nós vemos Estevão, que foi escolhido como um dos diáconos da igreja primitiva, que foi apedrejado pregando o Evangelho. Então, esses irmãos não cuidavam somente da obra social da igreja, eles também pregavam. Os diáconos da igreja primitiva também pregavam o Evangelho. Os diáconos da igreja primitiva também oravam pelos enfermos e eles eram curados. Nós vemos também o exemplo de Filipe. Nós vemos Filipe, que ele está incluído aqui no versículo 5 do capítulo 6, como um dos diáconos. Mas vemos os milagres que operaram, que Jesus operava através de Filipe. As multidões prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Nós aprendemos isso em lições anteriores. Então, os diáconos eram cheios do poder de Deus e do Espírito Santo. Estevão era um homem abençoado, Filipe era um homem abençoado, e todos os demais irmãos eram homens
ao que parece, né? É o que muitas pessoas querem, talvez, quem sabe, deixar aparecer por aí. Nós vemos em muitas igrejas, os diáconos, eles têm aquela atividade limitada, somente como que fossem porteiros. Não, meus amados, os diáconos podem pregar o evangelho, os diáconos podem curar os enfermos, os diáconos podem expulsar o demônio, como Estevão, como Filipe, homens de Deus, cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, homens que anunciavam o evangelho e além da pregação que faziam, também pessoas eram curadas através de suas orações. E nós hoje, quem são nossos pastores? Quem são nossos diáconos? Quem são nossos presbíteros? Quem são nossos evangelistas? São homens de Deus, tais como a igreja primitiva? Não, eles ali não eram separados no que diz respeito a cargo eclesiástico. Não, eles eram todos homens de Deus que pregavam o evangelho, que tinham um objetivo comum: ganhar almas para Jesus. Não é porque ali os apóstolos, haviam muitos deles ali estado presente no ministério de Jesus, né? E eles eram somente abençoados. Não, todos os demais, como Paulo não participou mais tarde, né? Ali da sua conversão, depois da sua conversão, não havia anteriormente também participado do ministério, mas era um homem abençoado, orava pelos enfermos e eles eram curados, também assim eram os demais. Então, meus amados, Deus operava maravilha. A igreja enfrentava os seus problemas. A igreja, ela não fugia dos seus problemas, muito pelo contrário, ela enfrentava, ela lutava para que as coisas pudessem ficar equilibradas, né? Então, escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Qual negócio? Resolver aquela questão, né? Ali a discussão entre os gregos da igreja, convertidos, que estavam reclamando por terem as suas viúvas ali, talvez, quem sabe, sido esquecidas do ministério, né? Estavam se sentindo discriminados, talvez nem havia aquela situação, talvez nem havia aquela situação, mas estavam se sentindo assim. Então, os apóstolos, para poder sanar todas as dúvidas, resolver todos os problemas, né? Então fizeram essa reunião e escolheram varões especiais, homens de Deus, para que pudessem administrar, para que pudessem assumir essa atividade social da igreja, que era ali ajudar e socorrer as viúvas, né? Aquelas mulheres que haviam perdido seus maridos, porque naquela cultura, a mulher, a viúva, nós falamos aqui anteriormente, ela não tinha a ajuda do Estado, não recebia pensão, né, dos seus maridos. Maridos morriam, elas tinham que ser cuidadas pelos filhos. Se não tivesse filhos, pelos pais. Se não tivesse parente, quem é que iria socorrer as viúvas? Elas não tinham, muitas delas, a maior parte, de acesso à educação, que diz respeito secular, estudo, a escolas, né? E eram voltadas a cuidar do lar e da família. E quando perdiam seus maridos, ficavam desamparados. Então cabia à igreja, naquela época, naquela cultura, cuidar desses irmãos, né? Então a igreja cuidava, graças a Deus, e assim até hoje a igreja cuida dessas pessoas, ela estabelece departamentos, né? A obra social para poder ajudar todos os necessitados, assim também como foi a época de Jesus Cristo e da igreja primitiva. Então, meus amados irmãos, isto é importantíssimo, Eles ali, a igreja sabia dividir, né? Sabia ali separar as coisas, e os apóstolos, eles deveriam se dedicar à oração e
ao ministério da palavra. Eles eram muito exigidos, e para que pudesse se dedicar à oração e ao ministério da palavra, eles precisavam deixar a cargo de outras pessoas o cuidar da obra social, né? Eles não tinham como conciliar as duas coisas, eles eram muito exigidos. A pregação e a oração ali era muito exigido naquela época, meus amados irmãos. Então eles teriam que ali construir departamentos da igreja para que cuidasse do lado social e assim de outras atividades, para que eles dessem continuidade ao seu ministério da oração e da pregação da palavra. Também é assim a igreja de hoje. Então, uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver seus conflitos de relacionamento. Aquele problema, aquela discussão acabou, né? Quando eles sabiamente ali fizeram aquela reunião, convocaram aquela reunião e assim resolveram aquele problema, escolhendo pessoas para que pudessem cuidar desse lado, dessa questão, né? De auxiliar aquelas viúvas ali que estavam se sentindo desprezadas pela igreja, né? E assim os hebreus e os gregos puderam viver sem problemas de discussão quanto a essa questão, né? Da relação o apoio às viúvas de origem grega. Então, mais um problema solucionado. Então, nesta missão é o que nós iremos explorar. A diaconia bíblica é um ministério essencial do serviço na igreja, que nos ensina sobre o serviço ao próximo. Ajuda, a igreja tinha essas atividades. Jesus havia seguia o mesmo exemplo de Jesus, né? Se nós estudarmos a igreja primitiva, Atos Apóstolos, nós estudarmos o movimento, nós estudarmos as atividades da igreja primitiva, nós teremos isso, né? Que elas acompanhavam os ensinos de Jesus Cristo. Elas socorriam os irmãos desamparados, os irmãos ajudavam as pessoas no que diz respeito ao aspecto físico, mental e espiritual. Tanto que o apóstolo Paulo, né, como nós lemos anteriormente, 1 Tessalonicenses, né, que nós lemos anteriormente, capítulo 5, versículo 23, que diz: todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis. Então a igreja cuidava e ajudava os irmãos para que pudesse espírito, alma e corpo estar plenamente irrepreensível, aguardando a volta de Jesus, né? Então a igreja se preocupava somente com o aspecto espiritual das pessoas, mas também com o aspecto físico e moral também, né? Orientava os irmãos para que pudessem dar um exemplo no aspecto moral. Então havia conflito de natureza cultural e conflitos ali. As pessoas dos gregos se sentiam discriminados, exatamente, é claro, porque a igreja é formada na maior parte por judeus. Então, pessoas de culturas diferentes muitas vezes se sentiam discriminadas por causa do costume dos judeus ali dentro da igreja. Mas os apóstolos tinham a sabedoria de Deus para solucionar estes problemas, né? Então havia esse conflito de natureza cultural, conflito de natureza social, e então eles tiveram que estabelecer prioridade. Vamos resolver essa questão, né? Vamos colocar aqui pessoas específicas para cuidar do lado social da igreja e chamar homens de Deus, cheios do Espírito Santo, né? Ali de boa reputação, de boa conduta, de sabedoria, para administrar este lado social da igreja. Muito bem. Hoje nós vemos, meus amados irmãos, que nós temos contemplado que muitas vezes estão deixando de lado essa questão da qualificação no que diz respeito à escolha de obreiros, diáconos, evangelistas,
presbíteros, né? A igreja primitiva, ela cumpria as exigências, né? Os irmãos cumpriam as exigências, tinham que estar todos enquadrados, né? Tinham que ter essas qualidades para que fosse separado os irmãos para serem obreiros. Nós lemos aqui agora há pouco, falamos sobre Filipe e falamos também sobre Estevão, que os mesmos milagres que eram operados pelos apóstolos também serviam. A mesma palavra que era pregada pelos apóstolos também se via sendo pregada pelo Filipe e por Estevão e pelos demais, com certeza. Então, eram pessoas iguais, tinham os mesmos sentimentos, as mesmas paixões, mas todos tinham em comum a boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E hoje, será que todos têm em comum? Muitas vezes se escolhe para o diaconato pessoas que não estão enquadradas nesse texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. Hoje se escolhe muitas vezes pastores e obreiros, evangelistas, que não estão enquadrados neste texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. É preciso se estar enquadrado nesse texto bíblico, nessas exigências, para que possa ser escolhido um homem para que venha assumir qualquer tipo de obra na igreja, qualquer tipo de departamento da igreja, assim como o era na época dos apóstolos. Então, é por aí que a igreja cresce. E quando nós vemos aqui o versículo de número 7 do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, diz assim: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Foi assim que a igreja cresceu. E hoje, meus amados irmãos, a igreja precisa também seguir essas orientações, por exemplo, da igreja primitiva, para que possa haver mais conversões, para que possa haver mais pessoas aceitando o Evangelho e assim se convertendo a Jesus Cristo. Hoje, a capacitação intelectual tem sido colocada em mais evidência na escolha de obreiros do que a boa reputação, a sabedoria e a capacitação do Espírito Santo, ser cheio do revestimento do poder do Espírito Santo. Então hoje a capacitação intelectual, o status social tem sido colocado mais em evidência na escolha dos obreiros do que essas capacitações registradas em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. Eu sei que o que nós estamos falando aqui, muitos irão concordar, e a realidade nós temos visto aí claramente. Mas por quê? Por que isso tem acontecido? Porque, meus amados, como está raro o batismo do Espírito Santo em algumas igrejas, não os pentecostais, como nós estamos falando aqui, hoje elas relevam essas características na escolha dos seus obreiros. E a Bíblia, ela é bem clara, quando o apóstolo diz: não extingais o Espírito Santo, aos quais estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo tem se extinguido, mas por quê? Porque tem se entristecido com as ações dos homens. Então, meus amados, é esta a realidade. Mas temos que seguir adiante. Os obreiros, os servos de Deus, eles trabalhavam para o crescimento da igreja. Os líderes da igreja primitiva,
gerenciavam corretamente a igreja, né? Então, eles eram servos de Deus que estavam ali bem preparados e capacitados para poder gerenciar, porque tinham a orientação do Espírito Santo. Eles se dedicavam à oração e o ministério da palavra. Atos capítulo 6, versículo 4: nós perseveraremos em quê? Na oração e no ministério da palavra. Vamos estudar a palavra. O que Jesus Cristo nos mandou? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus nos mandou examinar, estudar as Escrituras. Então, ali os apóstolos do Senhor, aqueles que eram responsáveis pela pregação do Evangelho, oravam e estudavam as Escrituras a fim de pregar a palavra, e o Senhor operava maravilhosamente no meio do povo. Então, a igreja, ela era uma igreja que estava em contínua oração. Era um povo abençoado por Deus, né? Então, os diáconos eram cheios do Espírito Santo. Quando nós abrimos a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 51, se você quiser nos acompanhar, você que está em casa, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51, nós vamos ver o milagre, aquilo que Deus fazia através dos diáconos. Eram homens de Deus, homens capacitados. Estevão era um homem de Deus, né? Então, aqui nós vemos a presença de Estevão pregando a palavra, né? Então, nós vemos aqui milagres extraordinários acontecendo por intermédio daqueles homens que foram escolhidos para o diaconato. Então não havia essa questão hierárquica, né? Como muitos pensam hoje. Se é presbítero, tem mais poder que o diácono. Se é evangelista, tem mais poder que o presbítero. Se é pastor, tem mais poder do que o evangelista, do que o presbítero, do que o diácono. Não, a igreja não era dessa forma. Os mesmos sinais e maravilhas, as mesmas palavras que eram pregadas pelos apóstolos, também eram pregadas pelos diáconos. As mesmas qualificações também eram exigidas de todos. Então não tinha essa questão como nós temos visto em muitos exemplos no dia de hoje. Não podemos generalizar, né? Mas não tinha isso a igreja primitiva. Não, nós vemos aqui um exemplo que podemos citar, né, de Estevão ali pregando ali a palavra de Deus ao povo judeu, anunciando ali a verdade, né? Dizendo: vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes, né? E anunciando a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos capítulo 7, você vê isso, depois você pode ler todo ali o capítulo, todo o texto na sua casa, né? Ali você pode começar a partir ali do versículo de número deixa eu ver aqui, 40, 34, lê na sua casa depois todo o texto, né? Mas nós vamos aqui resumindo para que os irmãos possam ver. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração, versículo 54, capítulo 7, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, ou seja, quem Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos do céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, né? E ali, expulsando o versículo 58 da cidade
então Saulo depois, mais tarde, ia se converter também ao Evangelho, né? Mas assim era o homem de Deus, era o diácono, desde que teve o seu nome citado em Atos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo 5, diácono da igreja primitiva, um homem de Deus que pregava o Evangelho. A exemplo disso também, nós temos aqui em Atos Apóstolos, capítulo 8, versículo 6, a presença de quem? De Filipe, né? Nós vemos aqui as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Está vendo aí, irmão? Um diácono. Muitas vezes as pessoas acham que o diácono é só para ficar na porta, não é só para cuidar da portaria da igreja ou das coisas sociais da igreja, não. Diáconos da igreja primitiva eram cheios do Espírito Santo, do poder de Deus. O mesmo Jesus Cristo que operava através dos apóstolos, operava também na vida dos diáconos, quando eles pregavam e quando eles oravam pelos enfermos. Este Filipe aqui tem o seu nome, aqui também na galeria dos que foram escolhidos pela igreja primitiva para o diaconato. Aqui nós vemos, este parecer contentou toda a multidão, ele Estevão, este nós citamos agora há pouco, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, diáconos, irmãos, cheios do poder de Deus. Então, estas exigências, das exigências da igreja primitiva, para a escolha de irmãos, para assumir departamentos na igreja, ela era para todos os líderes de todos os departamentos. E hoje, quem nós estamos escolhendo? Quem são os escolhidos? E muitas das vezes se escolhe baseado na capacitação intelectual, no status social, sem levar em consideração a boa reputação, o estar cheio do Espírito Santo e sabedoria na palavra. Hoje tem sido em muitas, não vamos generalizar, igrejas, escolhas baseadas em outras coisas que não são as coisas estabelecidas pela Bíblia Sagrada. Quantas coisas têm sido feitas hoje em desacordo com os ensinos das Escrituras? Muitas coisas têm sido feitas. É por isso que estamos nessa situação que estamos vivendo hoje. Nós vemos, meus amados, que a igreja primitiva resolvia as suas questões com sabedoria, e até mesmo na questão mais tarde nós vemos o apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 6 sobre o litígio. O litígio não era aprovado. A igreja de Corinto começou a ter esses problemas na época, e esses problemas foram condenados pelo apóstolo Paulo, que os corrigia. E hoje vemos comumente isso dentro das igrejas, o litígio entre irmãos, entrar na justiça contra o próprio irmão da igreja, coisa que o apóstolo Paulo condenou. A igreja primitiva, com sabedoria, resolvia os problemas através do diálogo, não se envolvia em discussões alheias à fé, não, resolvia os seus problemas internos com o diálogo, e assim a igreja crescia. Nós estamos vendo hoje, em recentes pesquisas que foram feitas, que depois que a igreja começou a se envolver em assuntos alheios à fé, principalmente no que diz respeito ao aspecto político, a igreja tem diminuído o seu crescimento. Menos pessoas têm se convertido ao Evangelho por causa dos escândalos, por causa dos maus exemplos. Mas, meus amados, nós temos um exemplo bíblico. A Bíblia, ela nos corrige. Quanto à questão do litígio,
1 Coríntios capítulo 6, nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando a respeito disso. Paulo censura o litígio entre os irmãos, e olha que nós temos visto isso comumente ocorrendo aí em diversas denominações. Ouça algum de vós tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos vão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócio de juízo pertencente a esta vida, pondes na cadeira, na discussão, em juízo, aos que são de menos estima da igreja. Está errado isso. Para vos envergonhar, eu digo, não há, pois, entre vós sábio, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Talvez, meus amados, se aqueles apóstolos da igreja primitiva, ali logo no princípio da fé, não tentassem resolver o problema ali entre eles mesmos, buscando a sabedoria e inteligência espiritual dada pelo Espírito Santo, teria tido até mesmo ali um litígio entre aqueles irmãos gregos com relação aos judeus dentro da igreja, por causa daquelas discussões no que diz respeito a se sentir discriminados. Mas, meus amados, eles tinham sabedoria, eles se reuniram, levaram o conhecimento aos apóstolos do problema, e eles então trouxeram a solução, escolheram homens para que viessem a cuidar deste lado social da igreja, para que sanasse definitivamente toda e qualquer discussão a respeito dessa situação, a respeito desse assunto. Então, meus amados, hoje, muitas vezes os problemas são resolvidos na igreja de uma forma diferente, né? Então, através de discussões, né? Então, na verdade, diz aqui o versículo 7 do capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7, das palavras do apóstolo Paulo: na verdade, já é realmente uma falta entre vós, tedes demanda uns com os outros. Já é falta. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso, meus irmãos, isso causa o quê? Escândalo. Se a igreja não consegue resolver seus problemas internamente, como poderá também auxiliar o mundo? Se nós não conseguimos resolver os nossos próprios problemas, como nós poderemos também querer resolver o problema dos outros? Então, não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, se não há diferença entre quem está dentro da igreja e os que estão de fora, então para que se prega o Evangelho? Quem está dentro da igreja e pratica o mesmo erro que está de fora, quem está de fora, também é considerado como muitos desses pecadores aqui de 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 10. Nenhuma dessas pessoas vai entrar no céu, e está bem claro no registro bíblico. Não adianta. Agora, muitas pessoas acham que quando o pastor prega, os presbíteros pregam, os evangelistas pregam, os professores da escola dominical pregam, os missionários pregam, estão eles julgando as pessoas. Não, é Bíblia, é palavra, está escrito, e nós temos a obrigação de pregar.
mandou ir por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, para pregar o Evangelho. E é o que nós pregamos, a palavra de Deus. Então, meus amados, nós não podemos agir dentro da igreja em conformidade com o mundo, porque nem os devassos, os idosos, nem os adultos, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores herdarão o reino de Deus. E o apóstolo Paulo chamou a atenção dos irmãos da igreja de Corinto: olha que há entre vós pessoas assim. É o que alguns têm sido dentro da igreja, agindo em conformidade com o mundo, viu? Mas haveis sido lavados, a diferença do cristão: lavados, santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo que? Espírito de nosso Deus, o Espírito Santo. É por isso que a igreja primitiva, os irmãos, os apóstolos, com sabedoria, eles escolhiam para as atividades da igreja, para a direção dos departamentos da igreja, irmãos, varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e os constituíam para serem ali líderes de departamentos da igreja. Não eram pessoas escolhidas aleatoriamente por capacitação intelectual, por status social, ou porque dão o dízimo maior, porque dão ofertas vultosas à igreja, ou porque são deputados, ou porque são senadores, ou porque são vereadores. Nada disso, nada disso. Era preciso ser cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, de boa reputação. Não era escolhido aleatoriamente por capacitação intelectual ou status social, ou por ser médico, ou por ser doutor, qualquer. Não era nada disso. Tinha que ser cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. E assim, meus amados, a igreja crescia. Isso fazia a igreja crescer. Nós repitamos aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 7: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé. O resultado é isso. A igreja cresce com sabedoria. Conflitos sempre vão existir, mas tem que ser sanados por nós dentro da nossa comunidade cristã. Problemas não podem ser levados ao lado externo. Não, a igreja precisa resolver seus problemas internamente. Nós não precisamos se envolver com o mundo. A igreja não precisa se envolver com o mundo. Não, o trabalho da igreja é pregar o Evangelho. A igreja não precisa se envolver com o mundo. Não, a Bíblia ela é muito bem clara. O apóstolo diz: se tiver que sofrer, se padeça como cristão, não como quem se intromete em negócios alheios. Nós sempre falamos isso aqui, né? Porque não precisamos disso. A nossa cidade é onde? É o céu. O Senhor preparará para o seu povo novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Nós não vamos usufruir deste mundo para sempre. Nós estamos aqui de passagem. Nós sempre falamos aqui uma coisa que hoje não se é muito pregada, que disse Jesus. Ele foi bem claro: não junteis tesouro na terra, onde a traça e ferrugem e tudo consome, mas ajunteis tesouro no céu, onde a traça e ferrugem não pode consumir, onde os ladrões não minam nem roubam. Hoje estamos vivendo um mundo tão materialista que quase não se vê mais pregadores falar a respeito desse versículo. Esta é a realidade. É claro, enquanto aqui estamos vivendo, nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que assim educar nossos filhos para ter uma formação, mas não se esquecer também de informar a todos.
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas naturalmente você vai acrescentar. Em primeiro lugar Deus, depois as demais coisas, depois o materialismo, se você, é claro, quiser se dedicar a ele. Então, meus amados, porque os apóstolos escolheram servir a Jesus Cristo, qualquer que fosse a dificuldade ou a perseguição que viesse a passar, eles escolheram servir a Jesus Cristo. É por isso que nós falamos no início da nossa lição: o evangelho pregado pela igreja primitiva não despertava interesse, não se punha atrativo para as pessoas como a exploração eleitoreira, política ou como fonte de renda. Não, ele não mostrava nenhum atrativo para essas pessoas no que diz respeito ao aspecto material, do enriquecimento, do materialismo. Não, como? Quem queria ser perseguido como os apóstolos eram? Quem queria se submeter ao risco de ser morto a qualquer momento por causa da perseguição, como os apóstolos eram? Muitos poucos, mas mesmo assim o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Muitos aceitavam a fé, mesmo vendo toda aquela perseguição. Então realmente era uma peneira. Houve uma época que o ser evangélico, o se dizer evangélico, havia virado moda. Quando se perguntava a alguém de que você pertence, que religião, a pessoa dizia evangélico, porém não frequentava a igreja. Muitas pessoas andaram dizendo assim. Hoje diminuiu um tanto quanto essa questão. Tem muita gente que está até tendo vergonha de dizer que é evangélico, devido aos escândalos que nós estamos vendo nos dias de hoje. Pastores se envolvendo com a política, trazendo uma vergonha extraordinária para o evangelho. Em vez de pregar o evangelho em praça pública, reúne multidões para poder discutir política, coisa horrível que jamais os apóstolos da igreja primitiva fariam. A oportunidade que os apóstolos da igreja primitiva tinham, eles pregavam o evangelho. Uma multidão de pessoas, certamente há entre aquelas pessoas muitos enfermos espirituais, muitos enfermos de doenças físicas, muitos enfermos de doenças mentais, e ali era uma oportunidade para que os apóstolos pudessem orar por eles, pregar o evangelho, curar as suas enfermidades físicas, as suas enfermidades mentais e ali também espirituais. Então hoje se perde a oportunidade. Quando se reúne multidões para falar de outras coisas, como que para falar de política? Então, meus amados, a igreja primitiva, os apóstolos não agiam dessa forma. Então, meus amados, é a realidade. Qual é a diferença da igreja primitiva para a igreja de hoje? Qual é a diferença? Nós falamos aqui na lição passada, né? Então, um texto que em alguns aspectos a diferença da igreja primitiva para a igreja de hoje é que a igreja primitiva fazia na prática a tudo que a igreja de hoje apenas teoriza. Olha, era essa a diferença, né? Vamos dizer, não podemos generalizar, mas na maioria dos casos, comparando o que nós estamos vendo no dia de hoje, a igreja primitiva fazia na prática tudo que a igreja de hoje apenas teoriza. Olha, é uma responsabilidade, precisamos meditar nisso e para poder orar a Deus, pedir misericórdia e também nos consertarmos. É claro que não temos como evitar que essas coisas aconteçam. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
Então, o amor de muitos significa da maioria, esfriará. Que sejamos contados entre os poucos que o amor ainda não se esfriou, porque muitos são chamados também, mas os escolhidos são poucos. E nós vemos exemplos bíblicos. Jesus deu exemplo, falou de Noé, falou de Ló e sua família. Foram exemplos bíblicos. Muitos chamados, escolhidos são poucos. Quantas pessoas havia na cidade de Sodoma? Somente Ló ali e as suas filhas e sua esposa conseguiram sair de lá. Quantas pessoas haviam ali na época de Noé, em que ele construiu aquela arca? Os animais obedeceram a voz de Noé e entraram na arca. Mas quantas pessoas haviam no mundo de então? E somente Noé e mais 7 pessoas, ao todo 8 pessoas, se salvaram por intermédio daquela arca. Também nos dias de hoje, quantos vão de entrar no céu? Jesus Cristo, ele falou isso. Se essas palavras tivessem sido ditas por qualquer pastor de qualquer denominação nos dias de hoje, nós poderíamos até mesmo, quem sabe, ignorar, mas foram ensinos ministrados pelo mestre dos mestres, pelo pastor, pelo sumo pastor, pelo Senhor dos senhores, Jesus Cristo, nosso Salvador. Quantas vezes falamos isso aqui? Olha, meus amados, também a época de Noé, quantas vezes ele pode ter dito isso para aquele povo, para que pudesse salvar por intermédio da água, mas o povo ignorou a sua mensagem. Muito bem. Então, seguindo os princípios cristãos, é que nós devemos escolher os líderes para as nossas igrejas. Primeiro, privilegiando o caráter, nas exigências das qualificações exigidas para o exercício do diaconato. O caráter ganha ênfase. Escolhei, pois, irmãos dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Nós vemos também na epístola paulina, o apóstolo falando a respeito das qualificações do bispo ou do presbítero para poder assim assumir o ministério. Também são qualificações iguais a essas que nós vemos aqui no que diz respeito ao diaconato. E nós, quem tem sido escolhido para ser nossos pastores, quem tem sido escolhido para ser nossos diáconos, nossos presbíteros, evangelistas? Quais são aqui as características das pessoas as quais têm sido escolhidos para poder assumir departamento em nossas igrejas? Olha, irmãos, é por isso que as coisas estão indo cada vez mais de mal a pior. É claro, a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não podemos nos conformar com este mundo, com o curso deste mundo, com o caminho pelo qual está indo a humanidade. Não, porque se nós nos conformarmos, o Senhor irá vir de repente, irá pegar muitos obreiros, muitos irmãos desprevenidos, como disse o Senhor Jesus naquela palavra, descrita na palavra de Deus. Quem são os servos que o Senhor deixou para poder ali administrar a sua casa? De repente, ou ele deixa sob a responsabilidade daquele servo o administrar suas coisas, mas quando ele volta e encontra as coisas tudo desorganizado, o que ele vai dizer para aquele servo? Apartai-vos de mim. Ele irá condenar aquele servo. Então, o Senhor deixou a
igreja para administrar este mundo, deixou os obreiros, os diáconos, deixou os presbíteros, os pastores, os evangelistas, para poder assim trabalhar na sua obra. Sejamos fiéis ao ensino da igreja, ao exemplo da igreja primitiva, porque a igreja primitiva, nós falamos aqui anteriormente, e os irmãos ali, eles seguiam a doutrina dos apóstolos, o partir do pão, a comunhão e as orações. Eram os 4 pilares. Esses 4 pilares devem ser seguidos por nós nos dias de hoje. Em primeiro lugar, a doutrina dos apóstolos. Então, a doutrina dos apóstolos é o que nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos, os estudos, os exemplos da igreja primitiva. Não podem ser deixados de lado, de maneira alguma. Nós temos que seguir estes exemplos. Então, meus amados, e os dons espirituais devem sim ser levados em conta no momento que formos consagrar pessoas à liderança das atividades da igreja. Os dons espirituais hoje muitas vezes não são levados em conta, e tem que ser essas pessoas encarregadas da diaconia da igreja, qualquer que for o seu trabalho, qualquer que for o seu departamento, tem que estar enquadrado nessas exigências: boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Tem que ter conhecimento na palavra, tem que ter sabedoria de Deus, porque, meus amados, assim foi o exemplo. Olha, o exemplo que nós vemos citando aqui, citamos anteriormente, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, o exemplo de Estevão pregando a palavra. Ele conhecia, leia em sua casa, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, ele era um diácono, conhecia a palavra mais que muita gente. Ele era um homem de Deus. O exemplo de Filipe, conhecia a palavra, ele pregava muita palavra de Deus, as multidões prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então, se conhecia pelo conhecimento, era um homem de Deus de conhecimento da palavra. Não. Hoje, como estão sendo escolhidos os nossos líderes de departamento em nossas igrejas? Quais são as exigências? Muito bem, conclusão, vamos encerrar nossa lição de hoje. Aprendemos nessa lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério de oração e pregação, como também à assistência aos mais necessitados. Jesus fez isso. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Deus não é glorificado quando se vê alguém passando necessidade, né? E as pessoas ali fazem vista grossa e não dão apoio, não ajudam. Há igrejas, meus amados irmãos, nós queremos enaltecer, em que os dízimos e contribuição são usados muitas vezes para poder auxiliar a obra social. Há igrejas que, por exemplo, ajudam até na construção de casa própria aos membros que pertencem a ela e que contribuem na igreja com dízimos, com ofertas. Há igrejas que, infelizmente, também nos dias de hoje, vivem gastando toda a sua renda para poder assalariar pastores com altos salários. Olha a diferença. Para poder cuidar ali muitas das vezes em pagar grandes pregadores para poder vir pregar nos dias de festa, né? Altos cachês, e também assalariar o pastor que muitas vezes recebe mais de 10 salários mínimos, né? E assim a obra social não é levada em conta. Ela cuida mais do que diz respeito ao seu aspecto interno do que o aspecto externo. E muitas vezes as próprias pessoas da própria igreja passam dificuldades
né? O pastor muitas vezes tem todas as suas despesas custeadas pela igreja, e há dentro da igreja ainda irmãos que são fiéis nas suas ofertas e nos seus dízimos a vida inteira, e que não possuem sequer uma casa própria, e que ninguém se importa com isso. Onde é que nós vamos chegar? Será que estamos seguindo o exemplo da igreja primitiva? Quem somos nós no dia de hoje? Será que Deus irá, de que forma Deus está enxergando tudo isso? Deus não tem por inocente aquele que é culpado, não. Deus não passa a mão por cima da cabeça. No dia do juízo, nós vamos ver tudo isso virá à tona. O que se faz às escondidas será pregoado nos telhados. Não adianta querer esconder. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há um necessitado em nosso meio, no interior, devemos considerar os princípios bíblicos ensinados nessa passagem das Escrituras para alcançar essas pessoas. Nós enaltecemos as igrejas que hoje veem a necessidade dos irmãos dela, as necessidades dos irmãos que ela frequenta. Enaltecemos aquelas igrejas, vamos repetir aqui, que ajudam não somente no aspecto, no que diz respeito à espiritualidade, mas também no aspecto físico. Assim como o pastor precisa de uma residência, os membros da igreja precisam também ter uma residência onde morar. Assim como o pastor anda por aí viajando muitas vezes, passando aí só de avião para lá e para cá, andando com aqueles carrões, os irmãos da igreja também igualmente precisam ao menos de uma casa onde morar, de um transporte. Assim como muitos pastores hoje aí são custeados, que até mesmo planos de saúde são custeados pela igreja, os irmãos da igreja também precisam ter. Então não há diferença. Tudo aquilo que os irmãos da liderança têm, também os irmãos que fazem parte, são membros da igreja, precisam ter. A igreja primitiva, ela era assim, irmãos. Nós vemos o exemplo na lição anterior. O povo andava unido, eles tinham tudo em comum. Eles dividiam aquilo que tinham, ninguém faltava nada. Por quê? Porque eram unidos em todos os aspectos. E nós hoje? Como nós estamos agindo? Como tem sido a nossa atitude para com os irmãos? Será que nós estamos ignorando essa parte, esse exemplo da igreja primitiva e ensinando outros? Será que nós estamos agindo por conveniência, ensinando aquilo que nós vivemos no dia de hoje e ignorando o ensino da igreja primitiva, a parte principal? O que nós estamos fazendo? Qual tem sido a nossa atitude? Então, meus amados, a igreja cresce como igreja de Deus quando ela obedece os ensinos das Escrituras, quando ela se mata. Então, aí sim, como a igreja primitiva, cai na graça de Deus. Tanto quando as pessoas que não são cristãos observam, quanto a demais irmãos cristãos de outras denominações. Quem somos nós, irmãos? Chegou a hora de nós abrirmos nossos olhos. A nossa congregação aqui, ela é pequena. Há poucos dias alguém chegou para mim e falou assim: olha, aí na sua igreja
somente tem 3 pessoas, né, cara? Exatamente. Está vendo? Mas na igreja de fulano lá, que anda errado, está lotada de gente. Eu falei para você ver, né? Muitos são chamados, mas escolhidos são poucos. Não que nós somos melhores que ninguém, não é nada disso. Não é nada disso. Mas hoje as pessoas estão muito dando atenção às igrejas que servem de conveniência, que tem espaço maior, que tem pastores de status e renome, e que possuem todas ali as qualificações materiais que ele julga ser melhor para que ele possa estar presente. Então essa é a diferença. E outra coisa que nós também devemos entender: a Bíblia diz que muitos são chamados, escolhidos são poucos. No Evangelho não é a maioria que vai ser salva. Então nós vemos pelos exemplos bíblicos, e por ser estreita a porta e apertado o caminho que conduz à salvação, poucos são os que entram por ele. Mas por ser larga a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, muitos são os que seguem por ele. E também nós vemos o exemplo, né? Satanás, ele não ajuda ninguém, contudo o inferno está cheio. Essa é a diferença. É o que nós devemos entender. Cuidado. Jesus Cristo disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estará o Senhor no meio deles. Não significa que Jesus somente está no meio, no local onde há multidões, não. Nós devemos entender isso. Então devemos cultuar a Deus em qualquer lugar, com multidões ou sem multidões, da mesma forma. O apóstolo Paulo, ele disse: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. É o culto que nós devemos apresentar. Então, que o que nos inspira não seja a multidão de pessoas que estão dentro da igreja, mas sim a presença e a manifestação do Espírito Santo. É isso que nos deve inspirar. Tem pessoas que só se inspiram quando a igreja está cheia, em época de festa. Mas não, inspiração você tem que ter onde estiverem 2 ou 3 reunidos, porque o Senhor ali está no meio deles. É inspiração para cultuar a Deus, para cantar, para louvar o Senhor, para orar, e assim Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos encerrar. Vamos agradecer a Deus por mais essa lição da escola bíblica dominical. Tivemos diversas intercorrências hoje com a nossa transmissão, mas que Deus nos abençoe, aqueles que puderam nos entender, nos ouvir. Deus abençoe você e a sua família. Vamos fazer uma oração em favor dos enfermos. Não somos nós quem curamos, é Jesus Cristo quem cura. Nós não resolvemos o problema de ninguém, também temos nossos problemas, nossas dificuldades, passamos por muitas lutas, mas estamos pregando o Evangelho, orando pelos enfermos. E a Bíblia diz: se houver alguém enfermo, chama os presbíteros da região. É a oração da fé salvará o doente. Se houver cometido pecados que resultaram naquela doença, esses pecados serão perdoados e a doença será curada. Nós vamos orar. Maravilhoso eterno Deus, clamamos ao Senhor em favor daqueles que nos ouvem, da saúde aos enfermos, Senhor. O Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente. Faz milagre na vida das pessoas. Meu Deus, diz a tua palavra: tudo quanto pedis na oração, crendo recebereis. Ajuda, transforma, cura, liberta, opera na vida das pessoas, Senhor, no aspecto físico, mental e espiritual. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis até a volta de Jesus. Entregamos essas pessoas nas mãos do Senhor Jesus. É no teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, diga comigo bem forte: amém. Aleluia. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação, a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja de povo de Deus que aguarda a breve volta de Jesus. Mande comigo bem forte, amém. Ao Senhor glória, ao seu nome mais glória, e ao povo de Deus a vitória, em nome de Jesus. À noite, se Deus quiser, um grande culto às 19h30, vá à sua igreja, aqui na nossa congregação,
às 19h30, Rua Pio 12, 125, aqui no bairro Pai. Você é convidado a louvar a Deus também conosco. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.